Salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala é o professor Giba de Biologia e a gente vai dar prosseguimento então à nossa revisão para URGS de Biologia e nessa terceira aula, ainda dentro da temática Química da Vida, a gente vai começar a conhecer então, a revisar, melhor dizendo, os principais conceitos que envolvem as proteínas. Então as proteínas são moléculas muito importantes, são as moléculas efetoras dentro das células. Elas desempenham diferentes funções, como de transporte, no caso das hemoglobinas, que transportam os gases respiratórios, de proteção, as nossas imunoglobulinas, os anticorpos, elas participam como catalisadoras de reações, então acelerando reações químicas, as enzimas, promovendo então assim um processo de anabolismo ou catabolismo, os processos metabólicos mais rápidos, podem atuar como receptores de membrana, atuar na contração muscular, as fibras de actina e miosina são feitas de proteína, além de sinalização, como no caso dos hormônios, a insulina seria um exemplo dessas proteínas que desempenham essas funções de sinalização. Bom, mas para a gente falar de proteínas, a gente precisa entender do que elas são compostas. As proteínas elas são polímeros, são macromoléculas compostas de diversas pequenas partes. Essas partes são os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas então estruturadas com carbono central, ligadas então a um grupamento amina, um grupo carboxílico, hidrogênio e um radical. Esse radical ele pode se diferenciar, são as cadeias laterais que a gente costuma dizer, em 20 tipos de conformações diferentes, de combinações diferentes, que são os 20 tipos de aminoácidos que existem. Na verdade, existe mais do que 20 aminoácidos, mas para a gente aqui nesse momento serve lembrar disso. Existem 20 diferentes tipos de radicais. Algo que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte, esse carbono ele faz 4 ligações. Se os 4 ligantes a esse carbono são elementos diferentes, então a gente diz que esse carbono é um carbono assimétrico. E existe um detalhe interessante. Existe um aminoácido que não tem carbono assimétrico, que é a glicina. Por quê? O radical da glicina vai ser um hidrogênio. Então, o que vai acontecer ali? Aquele carbono vai ter uma ligação com o hidrogênio na parte de cima e um hidrogênio, então, no que seria o radical ali também. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que seria esse um carbono assimétrico. Muito bem. A partir desse momento, então, a gente já conhece os blocos de formação das proteínas, então agora cabe a gente entender como é que se unem esses tijolos para formar uma proteína. Essa união ela vai se dar através de uma reação entre o terminal carboxil e o terminal amino do próximo aminoácido. Então veja, tem o aminoácido número 1 e um aminoácido número 2. Aquela OH, aquele grupo OH ali do terminal carboxil, vai reagir com o hidrogênio do amino, do próximo aminoácido, formando então água e a formação final da ligação peptídica. E aqui então entra a nossa ligação peptídica, uma das ligações importantes da gente levar para o coração na hora da prova. A gente viu a ligação glicosídica entre monossacarídeos, agora a gente está vendo as ligações peptídicas. Existe um outro tipo de ligação importante na biologia, que é a ligação fosfodiéster, presente ali na formação dos ácidos nucleicos. Mas aqui, o que importa a gente relembrar, então, é que a ligação entre dois aminoácidos se chama ligação peptídica. É uma ligação covalente, gente. Beleza? Bom, quando a gente começa a encaminhar a ligação entre diversos aminoácidos, a gente vai ter um colar de aminoácidos interligados por ligações covalentes do tipo ligações peptídicas. Essa sequência de aminoácidos a gente chama de estrutura primária de uma proteína. Então, a estrutura primária de uma proteína nada mais é do que essa sequência encadeada aí de aminoácidos. Algo que é bem importante da gente lembrar é que o processo de estruturação, da formação da estrutura primária, ela sempre vai obedecer da extremidade N-terminal para a extremidade C-terminal. Ou seja, o próximo aminoácido ele deve ser encaixado, ligado na extremidade C-terminal dessa cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos, então, encadeados na estrutura primária, eles podem fazer interações entre eles. E por conta disso, a gente tem aí a formação de ligações de hidrogênio. Dependendo de como são feitas essas ligações de hidrogênio entre os aminoácidos dessa estrutura primária, a gente pode ter duas estruturas surgindo. A estrutura de tipo alfa-hélice e as estruturas do tipo folhas betas preguiadas.
No caso da alfa-hélice, o que acontece? As ligações de hidrogênio entre os aminoácidos elas são cruzadas, fazendo uma torção no eixo dessa cadeia polipeptídica. Então ela forma uma estrutura de hélice helicoidal. Já na folha beta, essas ligações de hidrogênio elas estão paralelas umas às outras, tá? Fazendo com que todos os aminoácidos fiquem no mesmo plano, então ficando numa estrutura de folha. O próximo nível de organização estrutural de uma proteína é a estrutura terciária. A estrutura terciária, em muitos casos, né, é a forma final, é a forma efetiva, funcional de uma proteína ou de uma enzima. A estrutura terciária ela surge através de diversas interações, como as forças de Van der Waals, relações hidrofílicas e hidrofóbicas dos aminoácidos com um meio em que circula. A gente deve lembrar que esses aminoácidos eles estão no meio aquoso, então rodeado de água. As pontes de sulfeto podem aparecer entre aminoácidos que possuam um enxofre, no caso a cisteína. Então as cisteínas podem fazer pontes de sulfeto entre si. As interações iônicas entre os aminoácidos existentes dessa cadeia, a polipeptídica, e as ligações de hidrogênio, que aqui também continuam existindo para justamente desempenhar as relações de interações necessárias para a estrutura terciária. Aqui nesse exemplo a gente está observando justamente uma mioglobina, uma molécula responsável por aumentar o aporte de oxigênio nos nossos músculos. E por fim, o último grau de organização de uma proteína, a gente vai ter a estrutura quaternária. A estrutura quaternária nada mais é do que um agregado de duas ou mais subunidades terciárias. Essas subunidades interagem entre si e podem formar então proteínas globulares, como a hemoglobina, que a gente está vendo aí nessa imagem, é uma hemoglobina. A hemoglobina ela é composta de duas estruturas terciárias do tipo alfa-globinas e duas estruturas terciárias do tipo beta-globinas, formando então essa estrutura quaternária. Já essas relações entre essas subunidades terciárias, elas são mantidas unidas através de interações não covalentes. Isso aqui é importante da gente lembrar. Tanto na estrutura terciária como na estrutura quaternária, todas as interações que a gente está observando ali são interações não covalentes. Interações covalentes a gente só vai encontrar na estrutura primária, nem na estrutura secundária, porque na estrutura secundária a gente viu que quem forma alfa-hélice ou folhas beta preguiadas justamente são as ligações de hidrogênio, que são interações não covalentes. Certinho? Isso aqui é interessante a gente levar para o coração. Existe um grupo de proteínas que tem capacidade então de desempenhar reações químicas, acelerar reações químicas. Esse grupo a gente vai denominar de enzimas. Mas toda enzima é feita de aminoácidos, são proteicas? Não, existem as ribozimas. Os ribossomos, por exemplo, que são feitas de RNA e têm capacidade de acelerar reações químicas. No caso, síntese de proteínas. Ribossomos têm como função a síntese de proteínas. Mas aqui a gente vai se ater, de modo geral, às enzimas proteicas, que é a maior parte. Elas são consideradas, então, biocatalisadores. E como uma característica importante das enzimas, esses biocatalisadores, eles não são consumidos durante a reação. Ou seja, uma enzima pega o seu substrato, promove a reação química, libera os produtos e aí ela vai estar apta a pegar novo substrato, promover uma nova reação química e liberar os produtos e assim por diante. Então ela não é consumida na reação. Além disso, as enzimas elas têm alta especificidade. A gente viu nos estudos ali na revisão dos carboidratos que existe ali 3 tipos de disacarídeos que é importante da gente lembrar: a maltose, a sacarose e a lactose, são disacarídeos. A maltose ela é constituída de 2 moléculas, 2 monossacarídeos do tipo glicose, glicose mais glicose da maltose. E para digerir essa maltose existe uma enzima específica chamada de maltase. O interessante é que essa maltase não consegue digerir, por exemplo, a lactose. Para digerir a lactose, quebrar a lactose em glicose e galactose, precisa de uma enzima específica, que é a lactase. Então esse aí é um exemplo então, de especificidade. Cada enzima possui seu substrato específico. E como é que as enzimas atuam acelerando as reações químicas? Justamente promovendo o processo de diminuição da energia de ativação. Quando a enzima atua sobre o substrato, sobre os reagentes, ela diminui essa energia de ativação, então ela promove um encontro entre as moléculas de maneira mais assertiva, fazendo com que a reação química, o caminho da reação, seja mais curto.
nesse processo. Porém, cuidado, gente. Apesar das enzimas, né, diminuírem a energia de ativação, o ΔH ele não vai variar, tá? Tanto com catalisador enzimático ou sem catalisador enzimático, o ΔH, a diferença entre reagentes e produtos, continuará a mesma. A única diferença é que com as enzimas, essa energia de ativação necessária para ocorrer a reação química vai ser menor, certo? Perfeito. Existem alguns modelos, então, de ação, né, das enzimas, que vão explicar como é que as enzimas agem sobre os substratos. Então, o primeiro modelo é o modelo do tipo chave-fechadura, ele é mais simplório, e nesse modelo, assume-se que a enzima é inerte, ou seja, ela, na verdade, ela não se movimenta, ela é fixa. Então, simplesmente ocorre um encaixe do substrato no sítio ativo da enzima, o local onde vai ocorrer a reação. A enzima promove a reação e libera os produtos. Não existe movimentação da enzima nesse processo. É chave e fechadura. O substrato tem que se encaixar perfeitamente ao sítio ativo para que ocorra a interação. Um outro modelo um pouco mais realista é o modelo de encaixe induzido. E no modelo do encaixe induzido, o que a gente preconiza? O que ele preconiza? É que existe esse sítio ativo da enzima, existe o substrato. O substrato ele deve interagir com esse sítio ativo, e quando ele acessa esse sítio ativo, a enzima ela sofre então uma leve modificação para acomodar o substrato. Então aí sim ela vai promover a reação química e vai liberar os produtos. Então quando vai liberar os produtos ela até sofre novamente uma modificação para abrir e liberar os produtos oriundos dessas reações. Então vejo que no encaixe induzido, quando o substrato encontra o sítio ativo, ocorre a acomodação, a interação mais íntima entre a enzima e o substrato. Beleza? Bom, existem alguns fatores que são importantes da gente levar em consideração que podem afetar a velocidade de reação. São 3 deles. O primeiro é a concentração de substrato. Se a gente tiver no meio ali as enzimas e produtos, ou melhor dizendo, as enzimas e seus substratos, se eu começar a aumentar a concentração de substrato, vai chegar um momento em que as enzimas que estão ali não vão dar conta, não conseguem fazer mais reações químicas, vão estar todas ocupadas. Nesse exato momento, a velocidade de reação estabiliza, fica constante, ou seja, existe um ponto de saturação. Então, a partir desse momento, não consigo aumentar a velocidade de reação. A solução está saturada com altas concentrações desse substrato. O outro mecanismo que atua na velocidade de reação é a temperatura. Baixas temperaturas, o que acaba ocorrendo? Existe uma menor energia cinética. Com menor energia cinética, acaba dificultando a ocorrência das reações químicas. Existe, então, uma temperatura ótima para a atividade enzimática. E aí ela pode variar. Geralmente, de maneira geral, é em torno de 30, 38 graus Celsius é a temperatura, é o ponto ótimo da maioria das enzimas. Claro, existem enzimas que atuam em uma temperatura muito mais baixa, outras que atuam em temperaturas aí acima de 100 graus Celsius, existem essas enzimas, mas em média ali podemos botar ali em torno de 30 a 38 graus. Porém, a gente passou de baixa temperatura, então baixa energia cinética, dificulta as reações químicas, então diminui a velocidade de reação. E se eu aumentar demais a temperatura, passar do ponto ótimo, o que vai acontecer? Ocorre um evento que a gente denomina de desnaturação da molécula, desnaturação da enzima. O que é desnaturar uma molécula? É justamente fazer com que ela perca a sua função, porque ela perde a sua forma. Então perde as ligações de hidrogênio, as forças de Van der Waals, as pontes de sulfeto, tudo isso acaba se perdendo quando aumenta demais a temperatura, ela desnatura, perde a sua forma. E se perde forma, perde função. E geralmente a desnaturação por excesso de temperatura, por altas temperaturas, é irreversível. A gente sabe disso empiricamente. Quando tu cozinha um ovo, o ovo ele fica sólido. Não adianta tu colocar ele na geladeira para ele voltar a ser líquido. Por quê? Porque tu promoveu a desnaturação das proteínas constituintes deste ovo. Então ela é irreversível. Porém, no terceiro fator aí que influencia as atividades enzimáticas, que é o pH, a gente também observa a desnaturação quando sai do pH ótimo. Então existe um pH ótimo para cada tipo de enzima. Cada tipo de enzima tem o seu pH ideal. Quando
varia para mais ou para menos, ela levemente perde a sua conformação, mas é uma perda de conformação leve. Então ela diminui a sua velocidade de reação. Porém, se tu colocar de volta ela num pH ideal dela, ela passa a sua atividade máxima novamente. Ou seja, a desnaturação por pH, ela geralmente é reversível. A gente observa que cada enzima possui o seu pH ideal. Vamos falar do sistema digestório rapidamente aqui. A amilase salivar que existe na nossa boca ali, o pH ideal dela é aproximadamente neutro. Enquanto que a pepsina, que é produzida lá no estômago para digestão de proteínas, o pH ideal é um pH ácido. A lipase pancreática, produzida pelo pâncreas e secretada ali no duodeno, vai encontrar um pH ideal para a atividade da lipase, um pH alcalino. Então, cada uma delas tem o seu pH ideal. Certinho? Vamos colocar em prática, então, essa nossa revisão para ver como a URGS costuma cobrar esses conteúdos aí. Bom, essa primeira questão da URGS fala o seguinte: nos seres vivos, as enzimas atuam à velocidade das reações químicas. Assinale com verdadeiro ou F, falso, as afirmações abaixo referentes às enzimas. Na primeira, então, ela fala o seguinte: as enzimas têm todas o mesmo pH. Não. Agora, no final da nossa revisão, acabei de comentar que cada enzima tem o seu pH ideal, então essa nossa primeira aqui já é falsa. A temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato. Opa, a temperatura afeta, porque modifica a forma, e se modifica a forma, modifica a função da enzima. Então, modifica, altera, influencia a formação do complexo da ligação entre uma enzima e o substrato. Também é falso. Próxima, a desnaturação em temperaturas elevadas, acima da ótima, pode reduzir a atividade enzimática. Exatamente, vai reduzir a atividade enzimática. Nesse processo, ela desnatura e aí não consegue promover a reação química. Verdadeiro. E por último, a concentração de substrato afeta a taxa de reação de uma enzima. Sim, afeta. A gente observou que um dos primeiros fatores que eu apresentei para vocês é justamente altas concentrações do substrato acaba levando a uma saturação das enzimas presentes naquele volume ou dentro da célula, e isso aí acaba influenciando a velocidade de reação. Então, também vai ser verdadeiro. Então, a gente tem como resposta falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra E. Questão número 2, galera. Questão número 2 também da URGS fala o seguinte, a respeito de biomoléculas, considere as afirmações abaixo. A primeira diz o seguinte: o açúcar extraído da cana-de-açúcar é a sacarose. Verdadeiro. Que é um disacarídeo composto por glicose e frutose. Perfeito. Então, até quem faz a digestão da sacarose é uma enzima chamada de sacarase. Então, aqui está correto. Isso aqui é uma revisão, serve uma revisão para a nossa aula número 2 que a gente viu. Falamos sobre carboidratos, falamos sobre os lipídios. Então, tá aí. E por falar em lipídios, olha só a número 2. A número 2 fala o seguinte: os ácidos graxos insaturados contêm na sua estrutura pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono. Exatamente, grau de insaturação. Insaturação é quando a gente observa ligações duplas entre carbono e carbono. Então está correto. Já nos ácidos graxos saturados, a gente só tem ligações simples na cadeia desses ácidos graxos. E a terceira diz o seguinte: as ligações peptídicas são rompidas no processo de desnaturação de proteínas. Galera, isso aqui é bem interessante, está errado. Por quê? O processo de desnaturação, ele acaba influenciando, impactando a estrutura quaternária, terciária e secundária. Somente esses graus de organização. Então, quaternária, terciária e secundária sofrem impactos do processo de desnaturação. As ligações peptídicas seria então o rompimento delas, a gente estaria rompendo ali, desmanchando a estrutura primária. E para isso, então, a gente precisa fazer a digestão dessa cadeia polipeptídica. Então, está errado aqui. Desnaturação, relembrando, quaternária, terciária e secundária somente. Então, a resposta correta é a letra C, somente a 1 e a 2 estão corretas. E a última aqui, para a gente fechar essa nossa análise, o gráfico abaixo apresenta a taxa de reação de 3 diferentes enzimas em função do pH em seres humanos. Então, a gente tem ali a taxa de reação, a enzima número 1, ela atua num pH bem ácido, olha ali, em torno ali de 1 até 3, com melhor aqui seria no 2. Já a enzima número 2, ela atua num pH aproximadamente neutro, um pH do 7,
tá? Então vamos deixar aqui circulado. E a enzima número 3, tá? Ela vai atuar no pH, o pH ótimo dela aqui próximo a 10, tá? Eu vou circular aqui a 10, tá? 10 que é um pH alcalino, né? Bem básico. Então vem as afirmações, né? Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. A enzima número 1 pode ser a pepsina, pode ser a pepsina, né? Que age lá no nosso estômago e por conta do ácido clorídrico vai ter um pH bem baixo, tá? Pois sua atividade máxima ocorre no meio ácido. Então essa aqui tá ok. 2. A enzima número 2 pode ser a amilase salivar. Pode. Nosso pH ali na boca é aproximadamente neutro, pois sua atividade máxima ocorre no meio próximo ao neutro. Tá perfeito. E a 3. A enzima 3 pode atuar no duodeno, lá no início do nosso intestino, o duodeno, pois sua atividade máxima ocorre em pH básico. Também a enzima número 3 está correta. Ela atua em pH básico e o duodeno vai ter um pH básico. Por quê? Porque o pâncreas ele também secreta bicarbonato, fazendo com que aquele alimento que vem do estômago, que é um ambiente bem ácido, acabe sofrendo uma modificação e se tornando então um ambiente de pH alcalino. Então, as 3 estão corretas aqui nessa alternativa. Beleza, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha para ver nessa aula número 3. Eu convido vocês a continuar acompanhando aqui a nossa revisão da URGS, porque na aula número 4 a gente vai encerrar essa nossa jornada na Química da Vida, falando a respeito dos ácidos nucleicos. Então, a gente vai entender um pouquinho, revisar os principais conceitos ali de DNA e RNA. Beleza? Então, deixo aqui aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima.